E aí, rapaziada, bom dia. Como é que vocês estão? Eu me chamo Silas e esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando para colocar no canal. Confesso que eu tinha bastante vontade de começar a gravar, porém algo me travava, não sei. Eu acho que sempre quando a gente está disposto a fazer uma coisa nova, a gente meio que dá uma trava. Pelo menos comigo é assim. Nosso cérebro ele tenta nos sabotar para dizer que a gente não é capaz, que a gente não precisa fazer e tal. E eu sempre tive vontade, porém sempre me sabotei, eu acho. Eu sempre me sabotei a respeito disso. Ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar ou achar. E agora eu vou percebendo que isso é uma crença mesmo limitante de que você não pode se tornar uma pessoa diferente, que você não pode fazer coisas diferentes das quais você não está habituado. Então eu resolvi gravar e quem se identificar comigo vai gostar dos meus vídeos, porque serão muitos vídeos a partir de hoje. E eu sei que vai ter gente que não vai se identificar, que não vai gostar, porém tá tudo bem. A gente não é obrigado a gostar de tudo ou aceitar qualquer coisa que as pessoas falam. Porém, esse canal aqui é meu e eu vou estar expondo para vocês a minha vivência, as coisas que eu penso a respeito da vida, as coisas que eu tenho aprendido, e é isso. E o que eu queria falar com vocês hoje é sobre seletividade. Estou com um pigarro muito chato hoje, mas eu tomei coragem, cara, e eu vou começar a gravar, não quero saber não. E uma das coisas que vem me acometendo muito nesses últimos dias é a seletividade. Primeiro, né, para que vou usar o termo aqui de pesquisa sobre o que é seletividade, que diz o seguinte: a seletividade refere-se à capacidade ou preferência por escolher, filtrar ou separar elementos de um conjunto. Bom, esse aqui é o termo, porém eu vou traduzir para o nosso linguajar. E enquanto eu falo com vocês, eu vou roteirizar meus cartões. Trabalho com courrier, fazendo entregas aqui no meu bairro. E vocês vão ver um pouco da minha rotina aí no canal também. E nada melhor, né, que falar sobre seletividade com vocês, eu selecionando aqui as áreas que eu vou fazer entrega. É meio que uma ironia. Mas vamos lá. Primeiro o que eu queria falar para vocês é o que eu venho percebendo sobre seletividade. 3 principais motivos pra gente. Primeiro, que seletividade para mim tá muito ligado a tempo e energia. A gente sabe que o tempo que a gente tem aqui é curto. Estamos numa breve passagem aqui por esse planeta chamado Terra. Porém, há uma coisa ainda mais importante para mim do que tempo, que é energia. É com o que você gasta o seu tempo. E, cara, eu venho trabalhando eu venho trabalhando agora na minha vida sobre uma coisa que eu não sabia direito, que eu não entendia. Porém, eu venho descobrindo a cada dia mais o poder que isso tem, que é o desenvolvimento pessoal. E eu sempre rotulei muito o desenvolvimento pessoal. Achava que era só ter uma rotina totalmente regrada e ser robotizado, fazer as coisas tudo certinho. Vamos dizer assim, ter uma rotina perfeita. Coisa que pra mim, hoje em dia, isso não existe. Não perfeita, né? Existe realmente rotinas que agregam muito no nosso crescimento. E eu penso assim hoje, que cada vez mais que a gente vai evoluindo pessoalmente falando, a gente vai melhorando nossa rotina. E vice-versa, a gente melhorando nossa rotina, a gente vai evoluindo no pessoal também. Então, pra mim não existe a rotina perfeita,
Porém, a minha ideia é ser melhor do que eu fui ontem. Se eu tive uma rotina boa ontem, eu creio que eu posso melhorar ela hoje, agregando alguma coisa, fazendo alguma coisa diferente e tal. Então é isso. E o que tá ligado muito a tempo e energia é a seletividade, cara. Eu separei para vocês aqui 3 tópicos sobre seletividade. E o primeiro deles é isso aqui, cara. Celular. Por quê? Eu vou falar por mim, né? Claro, tô falando por mim aqui, o canal é meu. Eu sou um tipo de pessoa ainda que tô tentando me libertar do celular. Seja para qualquer coisa. E isso aí me acomete há muitos anos já, desde a época que eu consegui, né, comprar meu primeiro celular e tal. Assim, quando eu consegui meu primeiro celular e consegui acesso às redes sociais, aos vídeos, plataformas, enfim, tudo que o celular nos acomete através da internet, meio que gerou um vício em mim, que até hoje eu venho tentando me libertar e assim, com o passar dos dias, como eu disse, né, a rotina ela vai melhorando e tal, eu venho conseguindo a diminuir o tempo de tela. As interações também, que eu digo assim, em redes sociais. É uma coisa que, cara, parece inofensivo. Parece inofensivo porque você tá ali atrás de uma tela, você tá consumindo ali aquela que o povo fala muitos dias, né, dopamina barata. E não parece ser uma coisa que vai acometer e prejudicar a sua vida de forma alguma, porque primeiro que você não está sendo ameaçado de nada ali, mas a verdade é que cada vez que você troca um bom hábito por uso de tela, o seu cérebro ele se acostuma. Simplesmente ele se acostuma. Então se você está acostumado a... Peraí que o celular caiu aqui. Então se você está acostumado a... Peraí, você está acostumado não. Se você tem uma rotina que você está construindo e está tentando torná-la melhor a cada dia, o celular vai atrapalhar muito, cara. Se você tem esse problema com vício em tela, o celular vai lhe atrapalhar demais, a ponto que ele vai drenar a sua energia e a capacidade de raciocinar aquele dia ali que você está tentando produzir alguma coisa de valor. Mas enfim, o celular vai te acometer a sempre se anestesiar. Porque cada vez que a gente pega ele, seja para mexer em redes sociais, para jogar, para ver reels, para ver shorts, enfim, seja para o que for, cara, ele vai drenar a tua energia e a tua capacidade de produzir naquele dia. Porque se você parar para pensar, tudo que te dá prazer momentâneo, ele te anestesia. E é o que acontece com a tua capacidade de raciocínio quando tu tá mexendo no celular. Com constância, lógico, né? Não tô dizendo que a gente não vai pegar mais o celular, que a gente vai parar de falar com as pessoas, que a gente vai parar de acessar redes sociais e tal. Porém, eu percebi que vou passar muito tempo mexendo no celular. Eu adiei muito meus projetos, meus planos, meus sonhos por conta disso. E eu não entendia isso. Sentia aquele peso durante o dia, tentava fazer a tarefa difícil, não conseguia. Devido à minha energia ter sido drenada pelas telas. E cada vez que eu consumo, ou consumia, né, porque eu, graças a Deus, venho diminuindo, mais conteúdos no celular, eu percebia que o meu nível de produtividade e de capacidade para produzir só vinha se deteriorando, no caso diminuindo, né? Então esse é uma das principais coisas que drenam a sua energia e seu tempo. Hoje em dia eu consigo ser mais seletivo a respeito disso.
Um exemplo, se eu passava 8, 9 horas mexendo no celular, não durante, de uma vez só, né, mas tipo durante o dia, assim, no decorrer do dia, hoje eu consegui diminuir esse tempo aí pela, vamos dizer assim, pela metade. Ainda é muito tempo, mas um dos motivos também é trabalhar com o celular e tal, enfim. Não que trabalhar com o celular seja ruim. Na verdade, eu creio que 95% das pessoas, sei lá, 100% das pessoas hoje em dia, não sei a porcentagem é o certo, mas muita gente hoje usa lá para trabalhar. E isso é normal, tá ligado? O que eu tô falando aqui é a respeito de você não se viciar nas ferramentas que o celular tem para domar a sua energia, para drenar a sua energia, na verdade. Então, é isso. A primeira coisa que eu percebi, né, a respeito de seletividade é saiba separar o tempo de tela e o tempo de vida real. O tempo de vida real, cara, ele sempre vai ser mais importante que o tempo de tela. Até porque a maioria das coisas que estão na tela não são verdade. A maioria das coisas que as pessoas postam são apenas ali para entreter o público e, consequentemente, drenar, né, a energia das pessoas. Segundo ponto, a respeito de seletividade, é os ambientes, cara. Conta muito para o teu tempo, para a tua energia. Na minha adolescência, não que eu seja um idoso, né, mas quando eu era mais novo, meus 17, 18 anos, até menos 16, sempre fui um cara muito que, assim, né, entre aspas, é normal da nossa juventude. Sempre fui um cara muito social, gostava de estar em festa, estar curtindo uma festa, estar bebendo e tal, com os amigos, com aquela zoada. E no passado do tempo, isso foi diminuindo. Porém, os ambientes que eu posso citar não são só esses, tá? Não são só esses. Porém, são os principais. Cada vez que você troca uma noite de sono por uma noite de descanso, uma coisa simples. Uma noite de sono e uma noite de descanso. Consequentemente, no outro dia, você vai acordar totalmente treinado. E isso aí é óbvio, o que eu tô falando aqui é óbvio. Por exemplo, se você tá querendo aí, vou dar um exemplo aqui, você tá aí querendo tirar sua habilitação, vamos dar um exemplo simples. Você tá novo aí, tá querendo tirar sua habilitação, criar um progresso aí na sua vida e tal. Mas você sabe que no outro dia você vai ter a prova do Detran, que é a prova que a gente faz, né, para poder conseguir a habilitação. Mas você é convidado para uma festa, sabendo que no outro dia você vai ter uma prova que é importante, querendo ou não, você vai ser aprovado ou não para ter uma habilitação. Aí você decide ir pra festa, sabendo que no outro dia você vai ter que acordar cedo e vai ter que estar preparado mentalmente, fisicamente, e você vai pra festa. Você chega na festa, você bebe, você curte, você dança. Cara, no dia da prova, você pode ser o melhor piloto, o melhor motorista que tiver. No dia da prova, cara, tu vai estar tão cansado, tu vai estar tão exausto, que mesmo tu sabendo dirigir, mesmo tu sabendo pilotar, a chance de tu reprovar, ela aumenta. E muito. Porque tu gastou tua energia no dia anterior com uma coisa que não ia te agregar, apenas a um prazer momentâneo ali mesmo. E poderia ser usada que deveria ser usada, na verdade, para a prova. Então esse é um exemplo simples que eu dei, porém acho que deu para entender. Cada vez que você escolhe o prazer momentâneo ali, vamos dizer assim, né? O prazer momentâneo, cara, a nossa carne, ela anseia, né? Por coisas momentâneas e prazerosas. É uma dificuldade que nós, como seres humanos, temos de entender de uma vez por todas, por isso que muita gente vive na mediocridade, é que nosso tempo e nossa energia, cara, ela deve ser direcionada para coisas que vão nos acometer a ter um futuro melhor. Tá ligado?
a um futuro que agregue alguma coisa na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porém, devido a essa mentalidade de escassez e de futilidade e mediocridade, a gente prefere ter o prazer momentâneo ali. Isso aí já é condicionado no nosso cérebro, tá ligado? Isso aí já é condicionado já, infelizmente muitas das vezes vem de uma hierarquia familiar mesmo. Mas não é impossível de você mudar, cara. Não é impossível de você evoluir a sua mente a ponto de que você veja que essas coisas, elas podem até trazer um prazer momentâneo ali, mas elas, a médio e longo prazo, não tem benefício algum. Tá ligado? E eu digo isso por experiência própria. Eu perdi muitos anos da minha vida dessa forma, em ambientes que não me agregavam, que eu não me sentia bem, só estava muitas das vezes para saciar mesmo ali o prazer momentâneo, porém o vazio existencial que existia depois era muito grande. E muitas das vezes também para fazer média com as pessoas, enfim, para querer agradar as pessoas, uma coisa que eu não aconselho a ninguém é estar buscando agradar os outros. Não que você vai ser uma pessoa antipática, mas esse negócio também de querer agradar os outros drena muito sua energia, cara. Drena muito sua energia. Então é isso, cara. Escolha melhor seus ambientes, onde que você vai estar, tá ligado? Entenda que a gente só tem uma vida aqui. Eu não gosto muito de pregar a prosperidade como fosse a vida fosse só dinheiro, porque prosperidade pra mim vai muito além de dinheiro. Mas entenda que você não precisa ter uma vida medíocre aqui na Terra, cara. E para ser medíocre também não é só uma pessoa que não tem dinheiro também, até pessoas que têm dinheiro têm mediocridade, entendeu? Vai muito além de status social. Então esse é o segundo ponto, cara. Escolha melhor os seus ambientes. Escolha melhor o tempo que você vai passar nos ambientes também, para que você não venha ter a sua energia drenada por lugares que não vão agregar em nada na sua vida futuramente. A não ser a respeito do prazer, né? Como eu citei, o prazer momentâneo mesmo. Que a gente não pode negar que somos seres que buscamos, né? Nossa carne busca o prazer momentâneo. Ela quer ter aquela saciedade ali de alguma coisa momentânea, porém, é como Jesus fala, né? A porta larga é o caminho que muitos vão, porém a estreita é o caminho que muitos rejeitam. Vá pela porta estreita, velho. Vá pela porta estreita. Não seja Maria Vacazutra, não, porque senão você vai pegar em bomba. Por experiência própria eu falo pra você. Vá pela porta estreita. Evite a porta larga, porque o caminho é árduo, pai. Ele é prazeroso no momento, mas as consequências, a frustração, a ideia que você tem depois quando você para refletir sobre o tempo perdido é uma coisa a ser pensada, mano. E é isso, cara. Eu sei que muitas das pessoas não teve ainda essa experiência de experimentar a porta larga, né? De curtir a vida, de fazer as coisas. E tá tudo bem, cara. Se você quer, você fazer. Ninguém é obrigado a seguir a ninguém, entendeu? Ninguém é obrigado. É o próprio Deus. Eu sou um cara que sou cristão. Busco a filosofia cristã. Sou muito fã de Jesus Cristo. Então eu busco seguir a Cristo em tudo que eu faço. Não sou perfeito, mas justamente por isso que eu sigo a Ele. Justamente por não ser perfeito e estar procurando ser uma pessoa melhor a cada dia. Pois não somos merecedores de nada. Somos escassos da presença de Deus. Somos escassos da presença de Deus em nossas vidas, né? Enfim. Escolha melhor seus ambientes. Recolha a sua energia para o que importa e o seu tempo também. E a terceira coisa, cara, é interligada a ambiente. São pessoas. E eu acho que é o tópico mais importante. Até agora é o que eu tô falando aqui. Por quê? Porque tanto o celular
como um ambiente, você tem um certo controle. Você consegue ali, como mesmo você sendo viciado no celular, você consegue ter um certo controle, um exemplo, de não mexer no celular. Um ambiente também você consegue controle de não estar lá, mesmo que seja escasso esse controle, devido a seu cérebro já está regulado já a essas dinâmicas, mas você consegue ter esse certo controle. Agora as pessoas, cara, as pessoas é mais complicado, porque primeiro que a gente não tem controle sobre praticamente nada, e esse nada se inclui muitas pessoas. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui que me acometeram e que me acometem às vezes no meu dia a dia, na minha vida. Tô falando com vocês aqui, eu tô num processo de desenvolvimento pessoal, cara. Eu não sei de nada ainda, praticamente. E me considero uma pessoa que sempre vou aprender até o fim da minha vida. Na verdade, eu não sei de nada. Tudo que eu aprendo durante o meu dia a dia é o que eu começo a refletir, enfim, ver o que me cabe, ver o que realmente me interessa e faz sentido para minha ideologia de vida. Como eu falei pra vocês, eu busco seguir a Jesus. Então é o que eu tento fazer, cara, no meu dia a dia. E eu tô falando cara direto no vídeo. Enfim, não tenho muito costume de gravar, na verdade é o primeiro vídeo, então se acostumem. O primeiro exemplo de pessoa que drena muito minha energia, cara. É aquele tipo de pessoa que eu paro pra conversar e a pessoa só leva as coisas na brincadeira, mano. Tá conversando um negócio sério com a pessoa e pra pessoa a vida é só uma brincadeira, é só uma... Não tô dizendo que a pessoa tem que ser uma pessoa fechada, totalmente séria, sem fazer nada, mas tipo assim, eu creio que tem tempo pra tudo. Então assim, quando você tá conversando com a pessoa, no meu ponto de vista, e você tá conversando de uma forma descontraída, eu creio que seja tudo bem você brincar com a pessoa, interagir e tal. Mas quando você tá conversando uma coisa séria com a pessoa, e a pessoa leva pro lado de não respeitar o que você tá falando e querer sempre fazer uma brincadeira com o que você tá falando, e eu já fui esse tipo de pessoa, tá? Isso aí drenava muito minha energia, cara. Muito mesmo minha energia. A ponto de eu ficar ansioso mesmo, tipo, sei lá. Acho que até pelo motivo de você estar querendo conversar com a pessoa um negócio sério e tentando mostrar ali o seu ponto de vista para a pessoa e a pessoa não está levando a sério o que você está falando. Então isso drenava muito minha energia, cara. E é uma coisa que eu venho trabalhando a chegar nos ambientes e, tipo, perceber que um momento ali da conversa, se a pessoa não tá afim de conversar sério, e se a pessoa só tá afim de brincar também, eu saber entrar e sair do ambiente, falar com aquela pessoa, lógico, até um amigo mesmo, isso aí. Mas não deixar que o comportamento daquela pessoa drene a minha energia, tá ligado? O segundo tipo de pessoa, cara, e infelizmente acontece muito ainda na minha vida, e eu creio que acontece também na vida de muitas pessoas, são as pessoas da nossa família. E as mais próximas mesmo, assim. Eu sou um tipo de pessoa que amo minha família muito. Eu amo minha família, bem. Não sou o melhor filho, não sou o melhor irmão, não sou o melhor pai, não sou o melhor amigo, mas eu sou um cara que eu amo muito as pessoas que estão ao meu lado, velho. E eu tento sempre fazer o melhor possível por elas, estando no meu alcance e muitas vezes não estando no meu alcance também. Eu sei que é uma coisa que eu preciso melhorar também, porque isso aí também atrapalha muito a minha vida. Mas vamos lá. O ambiente familiar, creio eu que é um lugar que você precisa ter paz. E muitas das vezes você não vai ter. Por quê, cara? Porque muitas das vezes os seus familiares, eles carregam traumas, carregam os pesos da sua infância, das suas infâncias. Aí lá se eu falei certo aí, enfim. Mas esses pesos, esses traumas, cara, geram uma energia tão pesada às vezes
Você chega no ambiente familiar, você quer simplesmente só trocar uma ideia leve, conversar algo bom. E muitas das vezes você chega na casa dos seus familiares e as pessoas estão discutindo, estão gritando, estão com barulho, falando alto um com o outro, ou falando coisas sem sentido, palavras que também, acredito muito nisso, palavras também que não agregam para um ambiente ser legal, um ambiente ser bom. Então, cara, isso consequentemente drenava muito e drena ainda a minha energia, porque querendo ou não é minha família. Eu preciso ter uma certa convivência, porque querendo ou não vou simplesmente virar um eremita e me afastar de todas as pessoas porque estão drenando minha energia, mas é você saber, cara, selecionar os períodos que você consegue estar com essas pessoas sem que a sua energia seja drenada. Porque, assim, é praticamente impossível você mudar a mentalidade de uma pessoa depois de que ela já está numa certa idade e tal, principalmente. E também você nem deve fazer isso. Você nem deve tentar mudar as pessoas. Elas são do jeito que elas são e cabe a elas ou não querer interpretar a vida de uma outra maneira e pensar de outra forma. Mas o seu controle de estar naquele ambiente durante aquele período de tempo ou não é seu. Você não é obrigado a estar naquele ambiente que as pessoas estão drenando sua energia, cara, com dessas formas que falei, com palavras que não agregam, com comportamentos que você não consegue mais enxergar que seja benéfico para sua vida, para sua energia, tá ligado? Então você precisa ser muito seletivo a respeito disso também. Você precisa amar as pessoas, amar a sua família. Independente, ninguém é perfeito, todo mundo tem suas falhas. Mas você precisa reservar a maior parte da sua energia para você. A partir do momento que você tentar fazer o contrário, dá muito errado, cara. Dá muito errado. Eu digo por experiência própria. E eu creio que eu falei tudo que eu tenho para falar a respeito de seletividade. Do que eu penso sobre seletividade. Então, é isso, cara. Escolha melhor o tempo que você passa na sua vida real. Não fique tanto nas telas. Selecione melhor os seus ambientes. Isso também vai muito de bons hábitos também, né? Você abdicar de maus hábitos e abdicar. E abdicar não, né? E agregar, na verdade, né? Adicionar bons hábitos na sua rotina, na sua vida. E escolher bem, né? Na verdade, as pessoas que estão ao seu redor, cara. Você não deve fazer acepção de pessoas. Ninguém é melhor que ninguém. Mas, na verdade, esse ser, pra mim, não importa tanto, né? O que importa é você estar. Então, tem pessoas que estão em níveis que não batem mais com o nível que você está de intelecto, na verdade, né? Vamos dizer assim, espiritual, enfim. Ninguém é melhor que ninguém, porém, estamos em níveis. Então, busque estar com pessoas que estão no mesmo nível que você. É aquele velho ditado, né? Que se junta com porco, farelo come. Então, é isso, cara. É isso que eu tinha pra falar. É isso que tava aqui no meu âmago querendo expressar. E esse é o primeiro vídeo do canal. E quem se identificar aí com o meu perfil, enfim, né? Quem gostar aí, pode acompanhar aí, que todos os dias aí eu vou tentar, todos os dias não, mas todas as semanas, a semana aí eu vou estar tentando fazer um vídeo novo aí para o canal, enfim. Desenvolvimento pessoal é uma coisa que hoje em dia eu enxergo como uma das coisas mais importantes da minha vida. E ele se agrega em todos os quesitos possíveis onde você pode melhorar. É isso. Um forte abraço. Obrigado pela atenção de quem assistiu, de quem vai assistir esse vídeo e tamo junto. Até a próxima.